Satanás! Vai dormir, galinha! Show Satanás! Vai dormir, galinha! Eu precisava de Ronaldo de volta! Vai dormir, galinha! Pra voltar a vencer! Vai dormir, galinha! Pra você que ficou com o secador ligado até tarde! Vai dormir, galinha! Vai dormir, galinha! Vence o Bahia na Arena Fonte Nova! Finalmente! Eu nem lembrava como era comemorar em casa mais. Sai, Zica! Sai! E eu já falei uma parada e eu vou repetir hoje. A onda na Bahia é roda gigante, viu? Só isso que eu vou dizer hoje. A onda na Bahia é roda gigante. Me aguarde! Me aguarde! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fetiche de inveja vai pra casa do caralho. Tem outra também, ó. Vamos comer uma pizza, tomar uma cerveja, dormir tranquilo. Ou então essa que hoje é sábado. Bora comer água, galera. Hoje o torcedor do Bahia... E amanhã é aniversário de Edson Marinho. Então hoje eu vou fazer o quê, Jaquinha? Bora comer água, galera, que a galera tá arrepiando aí. Ivan Dias Marques, só me apareça aqui depois da Copa do Mundo, viu? Hoje o torcedor do Bahia merece Mugni, comemorar. você tá de volta no canal, não vai mais lá pro escalado. canto rubro-negro não, nem pro dinâmico. Ó, independente de como aconteceu esse resultado, a gente vai fazer todas as avaliações da partida. Gabi bem perdeu o cabaço. Independente de como aconteceu, o Bahia precisava vencer. Com um gol espírita, com um gol sem querer do zagueiro, com expulsão, seja lá da forma que for, o Bahia precisava vencer no Campeonato Brasileiro. David Duarte salvou a pele de Rogério Ceni, salvou a pele do time do Bahia, volta a vencer na competição depois de 8 jogos. Volta a vencer na temporada depois de 8 jogos, porque tem Copa do Brasil nesse meio. Volta a vencer na Arena Fonte Nova, desde 1º de abril que o Bahia não vencia aqui, quando venceu o Atlético Paranaense, e sobe na tabela de classificação. Importante, Marinho, porque esse empate não ia derrubar o Rogério Ceni. A derrota não ia derrubar o Rogério Ceni. Então, importante esse triunfo para continuidade, para paz nesses 50 dias e para trabalhar, para o Bahia conseguir melhorar. A gente torce por isso nesse período de 50 dias. A próxima partida daqui a 53 dias contra a equipe do Atlético Mineiro, vai para a pausa da Copa do Mundo com um pouco mais de paz. Ele que está saindo ali no vestiário, passou até ali no túnel, está saindo, tenho certeza, com a consciência ao mesmo tempo de que poderia ter feito melhor, mas de alívio que o resultado veio. Porque o gol que ele perde no primeiro tempo com a bola no pé dele, o gol que ele perde no segundo tempo com a furada na pequena área, o centroavante da equipe, isso não pode acontecer nunca. O William José saiu ali já pro vestiário. Nem todo mundo foi lá não, viu, Marinho? Alguns foram lá comemorar com o torcedor. Não deve nem lembrar mais como é que faz isso aí, não. Deu ruim, chame o Botafogo, não chame o Remo não, viu? Chame o Botafogo, não chame o Remo não. Que aliás o caldo entortou até o Botafogo com o Remo. Os caras ganharam também, os caras ganharam, viu? Ai, tô procurando aqui um alívio pro dia de hoje. Tô procurando voz, Bia Jesus. Bahia chega a 24 triunfos contra o Botafogo no confronto em 61 jogos. Botafogo tem 18. E ainda assim tem menos gols marcados. Não, empata em gols marcados no confronto. O Botafogo marcou 67 e o Bahia também marcou 67 gols. Ronaldo não só pela superstição importantíssima. No 1-1 ele faz uma defesa com o pé, meu irmão. Ele faz uma defesa com o pé que quase o Botafogo faz o segundo. De novo, vamos falar dessa exibição do Bahia. Não é que apaga os problemas. Acho que tem muita coisa pra gente falar desse time do Bahia hoje, que mesmo com o resultado não fez lá suas melhores partidas, mas eu acho que o momento agora mesmo é de extravasar, de comemorar, pelo menos por um tempo. Precisava vencer, irmão. Precisava vencer a qualquer custo. Repito, o empate não ia demitir Rogério Ceni. A derrota não ia demitir Rogério Ceni. Precisava desse triunfo para a sequência da temporada. Ai, ninguém reclama do árbitro hoje, viu? Estão falando aqui que o Arthur Cabral detonou o gramado da Arena Fonte Nova. Parabéns, obrigado, viu? Vai lá jogar no seu tapetinho, viu? Diz que tava jogando no pasto, Chamou a galera tá de falando pasto. aqui. Chamou de pasto e tudo. Pronto, perdeu no pasto. Dá pra ouvir aqui, peraí. Deixa eu habilitar aqui
o Brutu que falou. O David Oliveira tá imã de problema, né? Ele que apitou Flamengo e Corinthians, ou Flamengo e Palmeiras, a expulsão do Carrascal. Hoje, de novo, vai dar o que falar a expulsão. Justíssima, né? Justíssima. Chamou de quê mesmo? De filho da fruta, né? Aí. Vamos ouvir o Arthur Eu vou Cabral. voltar um pouquinho mais. Aí vai falar agora ainda, pô. Não. Vamos ouvir o Arthur Cabral tá. aqui. Fechar os microfones aí pra gente conseguir ouvir o Arthur Cabral aqui que falou na TV no final do jogo. Aquele lance ali do gol contra prejudicou a equipe e o que fica de aprendizado para essa pausa da Copa do Mundo fazer o segundo semestre ainda melhor? Cara, é complicado, cara. A gente foi muito prejudicado. Cara, quando eu jogava na Europa, eu via as entrevistas e eu prometia pra mim mesmo que quando eu jogasse no Brasil eu não ia falar de arbitragem, porque é muito cansativo, cara. Mas eu não quero falar da arbitragem dele, eu quero falar da falta de critério, porque a gente veio de um jogo lá em São Paulo que teve 19 minutos de bola rolando no segundo tempo, cara. E não tem cartão amarelo, pulseira, não tem escanteio, não tem nada. Aí chega um outro árbitro, aí ele dá um escanteio, aí ele começa a dar amarelo, pulseira, aí ele, vai expulso o Neto, cara. É complicado, cara. A gente fez uma partida excelente, cara. Eu realmente estou muito triste, porque eu acredito muito que a gente não merecia sair derrotado hoje. Apesar de a gente jogar 45 minutos com um jogador a menos, a gente esteve mais perto de fazer o segundo gol do que de tomar um empate. E aí entra o campo também, porque o senhor Fernando Diniz foi lá no nosso campo e falou que é impossível jogar nesse campo. Aí a gente vem jogar nesse pasto aqui. Aí é complicado, como é que você cobra um gramado sintético, sendo que você dá essas condições de jogo para um adversário? É complicado. Cara. Calma, Não tem como você Maria cobrar do Bairro. um sintético de um clube, sendo que a gente sai para jogar fora e pega esse campo, pega o campo lá de São Paulo que estava igual. É complicado, cara. Eu acho que a gente tem que deixar de ser hipócrita e cobrar o que é certo e não cobrar o que nos favorece. Eu vejo a maioria das pessoas só cobram o que favorece a si mesmo. E não, a gente tem que cobrar o que é errado. E isso é errado, jogar num campo desse, num clube gigante igual o Bahia, que tem estádio próprio e não consegue dar um campo bom pra dar uma série. Ainda não temos, não. Isso é uma vergonha, cara. Em breve, Arthur Ele Cabral. tá sabendo de alguma Mereceu coisa. sair derrotado. E esses 2 meses agora de treino vai servir muito, porque nosso grupo é muito forte, que a gente vai dar a volta por cima. Mas Ele tá sabendo de alguma coisa. Em alguns que pontos- a gente não sabe. em alguns, e vários deles, eu concordo com o Arthur Cabral. A falta de critério quando ele fala da série, ele não tá se referindo do cartão amarelo na série de hoje. Ele tá falando, tem jogo que o juiz vai lá e dá um amarelo. Tem jogo que o juiz faz a contagem e dá escanteio. Tem jogo que o juiz faz de maluco. Não tem Nem abre contagem. contagem. Ele não abre contagem nenhuma e não tem escanteio. Tem jogo que marca uma coisa é falta, outra coisa não é, uma coisa é pênalti, outra não é. Não tem critério nenhum. É assim, depende do juiz e da vontade dele. E o gramado da Arena Fonte Nova tá deixando aquém também, né? Mas assim, não é só o da Arena Fonte Tem Nova. que lembrar também uma coisa, viu, Yuri? Sem defender o gramado da Arena Fonte Nova. Que tá horrível. Tanto de água que caiu, irmão. Mas não é só desse jogo. tanto O de gramado água da que Fonte caiu. Nova vem ruim em alguns Não, jogos. mas a questão de hoje em si, na minha opinião, que tanto que é o lado esquerdo aqui, eu acho que é muito pelo que caiu de chuva. Tanto que eu vi um vídeo da Arena Fonte Nova essa semana que já tava muito ruim. Muito ruim E o gramado da trocaram Arena Fonte a grama, Nova. O gramado da Fonte Nova tá ruim há algum tempo. Vai trocar nessa pausa pra Copa do Mundo? Não, tenho certeza. Não duvidaria de não trocar, Trocar de esse novo? gramado. Porque trocou no início da temporada, deve... Enfim, Se chamar o brother que passou pelo Bituaçu lá, ele dá um jeito aqui. então não sei se esse gramado vai ser trocado. O gramado da Arena Fonte Nova tá ruim sim, além da chuva, não é só da Fonte Nova, tem outros problemas. Concordo com isso. Não acho que foi isso que fez o Botafogo perder. Não acho que foi o gramado que fez o Botafogo sair daqui derrotado. Por mais que o Bahia não tenha feito uma partida, uau, que partida, pelo contrário, uma partida de muitas falhas, de muitos problemas, uma equipe do Bahia com muita dificuldade de chegar dentro da área, teve algumas oportunidades que o William José perdeu, mas com dificuldade, o time do Bahia que tinha muito mais posse do que objetividade. No segundo tempo, então, era muito mais na vontade, num a mais em campo, do que na criatividade ou em qualquer outra coisa. Para mim, o Botafogo fez um bom começo de jogo e a expulsão do Neto credenciou o restante da partida. Mas aí é um problema do Botafogo e do resto. O Rafael tá dizendo aqui que o que fez o Botafogo perder foi o Neto. Exato. A expulsão do Neto. Exato. O Marcel botou triunfo culposo quando não tem condição de ganhar. É quando não tem intenção, viu, Marcel? E eu falei isso quando tava 1-1. Minha voz foi lá pro Rio de Janeiro. Agora sim, Yuri, é um absurdo a gente ver um bando em campo. Hoje o Bahia era um bando em campo. Um bando em campo. E se eu tenho um 9 melhorzinho, eu no mínimo faço 2 gols no jogo. Alejo tá uma hora dessa dizendo, meu irmão, se eu fizer igual, eu tô lascado. Ou
eu vou fazer chover nesse time aí. Bora ver o que vai fazer por aqui seu Alejo Vélez, viu? A chegada do Alejo no meio da temporada pode melhorar muita coisa. O William José, se eu elogiei no jogo passado, hoje, meu irmão, 2 gols perdidos pelo William José que não se faz, e ele é o centroavante da equipe. O time do Bahia hoje, de fato, era um bando. Caio Alexandre é mais um, que a gente fala tanto do Jean Lucas, do Everton Ribeiro. Caio Alexandre foi mal. Mal de novo. Caio parece que tá muito acima do peso. E hoje ele não tava. Hoje você viu um Caio fino, né? Comparado aos outros jogos que você mais via, mal. Volumoso lá ele, digamos assim. Não você vê um Caio fora de ritmo e tal. Dificuldade. Acima do peso. Hoje não. Hoje é um Caio mal, aparentemente fino, Yuri. Dificuldade de entrar no jogo, de construir, de auxiliar nessa construção, de ser aquele Caio Alexandre que a gente se acostumou. Muita dificuldade. O Rodrigo Nestor errou bastante o Rodrigo Nestor, mas procurou muito mais. Tentou muito mais. Foi muito mais participativo do que o Caio Alexandre, por exemplo. Então, um time do Bahia espaçado, com problemas, que a jogada por 30 minutos, 25, 30 minutos, era o Ademir e o Everton Ribeiro lá do lado direito. Depois quintou o Sanabria, o jogo veio um pouco mais pro lado esquerdo, tentando aproveitar o fôlego do Sanabria, mas não tinha uma jogada construída, não tinha um pensamento. Assim, jogada perigosa do Bahia, você vai lembrar de 1 ou 2, mas sempre em ultrapassagem, em velocidade, em jogada individual pelo lado direito, em uma tabelinha para tentar colocar o Botafogo em dificuldade numérica. Aquele jogo do Bahia de envolver o adversário, de construir por dentro, de conseguir as melhores oportunidades. É um time do Bahia muito preocupante, que pra mim, nessa pausa pra Copa do Mundo, vai falar assim, ó, o que a gente fez nesses 6 meses, apaga. Vai ser uma outra forma de jogar, um outro modelo de jogo, uma outra ideia do técnico Rogério Ceni, que vai continuar no trabalho de novo. Porque o que tá feito no Bahia hoje, esse time do Bahia não sustenta na primeira página da tabela.